Boa noite. Mais uma vez com o programa PG Geral. Hoje a gente tem um assunto interessante que fala da cartilha de orientação política da Igreja Católica. Quem vai estar falando sobre esse assunto é o Padre Ivan, Paróquia Santana, aqui de Ponta Grossa, Igreja Catedral. Bem, a gente vai estar falando com o Padre Ivan na sequência de programa. E ele vai estar explicando o que significa essa cartilha que diz respeito à orientação política da Igreja Católica aos cristãos. Bom, também no programa de hoje, nós temos aí a imagem do João Vitor, que mostramos já no programa anterior, quando ele fala que presenciou uma urna que não confirmou o voto para o candidato a presidente da República. A pessoa foi, tentou confirmar o voto e não conseguiu. Isto é uma polêmica, é uma incógnita que está acontecendo em todas as redes sociais. As pessoas ainda têm as suas dúvidas quanto à veracidade dessas eleições, do último dia de votação, se houve ou não alguma fraude. O fato é que várias pessoas falaram em redes sociais que não conseguiram confirmar o voto. E infelizmente não se chega a conclusão nenhuma, como sempre. Vira tudo em pizza. Se uma pessoa vai até uma urna, não confirma o voto, e um voto faz a diferença, às vezes por um ou por alguns, a pessoa deixa de ganhar uma eleição, então é muito grave. E as evidências nos mostram que, se houve ou não uma fraude, as pessoas vão até uma urna. Não todas. Há essas questões de fraude, é lógico, não é possível que todas elas tenham sido fraudadas, mas uma ou outra, algum local ou outro. É o que aconteceu. Algumas pessoas falaram, algumas pessoas vivenciaram esta situação. Mas como eu digo, vira tudo em pizza. O fato é que deveria ter seriedade nessas questões. É o destino de cada brasileiro e cada brasileiro que está em jogo. Era muito bom se todo cidadão, ao chegar a uma urna e não ter o seu voto confirmado, imediatamente aquela urna tivesse sido interditada, tivesse sido trocada, tivesse sido dali retirada para ser aferida depois por pessoas especializadas na área, e se chegasse a uma conclusão séria, a um veredito sério. Ninguém tem a informação certa. Alguns dizem que é verificado, outros dizem que não. Afinal, quem é que vai saber? Bem, eu vou pedir a imagem aí que a gente já mostrou no programa anterior, do João, que fala que presenciou uma situação dessa, só para que o pessoal vá tendo essa informação do quão é sério essa questão. Bem, para você que está acompanhando aí como foi esse dia que envolve as eleições aqui na cidade de Ponta Grossa, estamos aqui com um caso bem interessante. Como é que é teu nome? João Vitor. João Vitor, eu queria que você falasse para o telespectador o que aconteceu ali, naquele momento em que você foi realizar seu voto. Bom, então primeiramente hoje eu fui realizar meu direito e meu dever como cidadão, né? Fui fazer o voto, já escolhi meus candidatos, já tinha todos os meus candidatos escolhidos, e
atualmente a gente está recebendo bastante notícias e lendo também notícias na internet a respeito de possíveis fraudes na urna, né? Até o TSE emitiu uma nota avisando sobre uma suposta fake news, ou seja, notícias falsas, mas eu mesmo presenciei hoje um desses problemas, né? Então até a polícia que estava lá no local, ela foi acionada e foi instruiu, né, os supervisores lá da zona eleitoral, eles acabaram tirando a urna, né? Então ocorreu o seguinte: a pessoa que estava em minha frente, ela foi votar e ela não conseguia confirmar o voto para a presidência, ou seja, acabava, alguns também declararam, né, falaram que não, a foto do candidato acabava não aparecendo e o voto acabava finalizando, ou seja, a gente acaba não tendo certeza se o voto foi para o candidato em questão que a gente votou ou não, né? Então, assim, é complicado, a gente acredita que as urnas sejam, né, a parte mais democrática, mas, né, com todos esses casos ocorrendo, acaba ficando complicado de acreditar, né? João, aí eu gostaria que você explicasse para o telespectador essa situação. A polícia foi, fizeram um BO e a urna, a partir daquele momento, ficou inativa. Sim. Aquele local. Sim, pelo que eu pude observar, eu estava na fila para votar na minha zona eleitoral, a polícia foi até o local, inclusive um agente da Guarda Municipal também estava no local, e eles acabaram levando a pessoa junto com eles, creio eu, que para realizar o BO e acabar formalizando esse ocorrido, né? Bom, então essa situação aconteceu no dia de hoje. Sim. Aqui na cidade de Ponta Grossa. A informação é em tempo real para o telespectador da TV Vila Velha. Obrigado, João. Obrigado a gente agradece. Um bom término aí da eleição. Um abraço a todos. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem, o pessoal pôde acompanhar o João, que nos passou essa informação, que presenciou o fato. Isso demonstra que não foi uma montagem, não foi uma pessoa que fez isso a bel prazer. É uma pessoa que presenciou, uma pessoa que estava ali naquele momento e que passou a informação. Inclusive eu tenho o contato dele para qualquer esclarecimento possível. O que a gente chama a atenção é que é sério, é o destino do Brasil que está em jogo e não pode em momento algum existir algum tipo de fraude em tornar, como sempre, uma situação que tenha que ser transcorrer, ela tenha que ter um desfecho o mais verídico possível, acaba se tornando mais ou menos, como tantas outras, uma situação fraudulenta. Agora, para os próximos dias, teremos outra situação. O pessoal fala muito em voto impresso, eu acho muito difícil que aconteça. Faltam poucos dias. E o que as pessoas têm que ter consciência é que têm que irem votar, irem participar e toda a atenção possível. Se em uma ou outra urna não confirmar o voto, acredito eu que ela deve ser interditada imediatamente. Formalizar sim, legalizar a questão através do mesário, da pessoa responsável naquele local. E, se possível, até confirmando com imagens, até filmando, se for possível. É preciso que o povo se acorde e não permita mais que situações assim aconteçam. Volto a dizer, é o destino de cada um e de cada uma que está em jogo. A gente também teve visitando Sejoconde. Sejoconde é um local onde eles tratam os dependentes químicos, alcoolismo, drogas. O Sérgio, que é o pastor Sérgio, ele nos passou informações sobre esse tratamento. A gente vai trazer na íntegra toda a matéria na sequência de programação do PG Geral. Eu quero só... Já está inclusive na página do Facebook, PG Geral, o que a assistente social Alexandra nos fala lá da questão do tratamento da Sejoconde. A comunidade que trata os dependentes químicos. E
mais uma imagem aí só para o pessoal acompanhar na sequência de programação o que foi a nossa visita aos dependentes químicos. Mostra aí um pouco, um comentário aí para o pessoal ir acompanhando de casa. Na minha visão, sabe, eu sei que às vezes eu vou falar que é um pouco chocante, mas eu entendo que isso realmente é uso e fruto do nosso mau ordenamento público, político, administrativo, que não dá muitas vezes a oportunidade a quem merece e tira, além de não dar, tira a oportunidade. E o outro detalhe, trata todo mundo igual, como se não houvesse distinção entre uma pessoa que é realmente vítima e a outra que é um criminoso contumaz. Então nós precisamos entender disso e saber diferenciar tudo isso e ter uma boa, entendeu? Do que seja uma repreensão ou preventiva, como você fala. Eu não vou de madrugada tratar um assunto com um cara que está louco, armado, pronto para matar, achando que ele é vítima de uma sociedade. Desculpa, jamais. Então nós tratamos assim, nós tratamos assim, com objetividade. Tem que ser policial também, né? Muito bem, o pessoal pode ver aí um pouco. Quando a gente fala desse assunto de dependente químico, o pessoal que trata, no caso ali, assistente social, ela lida com aquelas pessoas, ela tem o trato com aquelas pessoas, que muitas vezes eles têm intrínseco a força de vontade de procurar cura, de procurar solução, de sair daquela vida. E eles tratam com essas pessoas. Ela vai explicar melhor, está ali a reportagem no Facebook, a gente vai estar trazendo também na nossa próxima programação. Mas quem trabalha diretamente com esse mundo que envolve a criminalidade, do dependente químico, do traficante, de quem é viciado e de quem para sustentar seu vício, sai por aí cometendo crimes ilícitos, muitas vezes até, eu diria, contra a sua própria família, furtando, roubando, atacando quem tem as pessoas de casa, é crime. Então, quando eu comentei que a gente trata o assunto, quem enfrenta isso diretamente, uma pessoa translocada, nunca vai achar que isso é vítima da sociedade. A gente viu muitos casos onde a pessoa teve a oportunidade de sair, de procurar o tratamento, de ter um trabalho e preferiu estar no mundo do crime e procurar a droga sempre. Temos aí muitos casos assim. Então é essa questão ali do comentário que a gente estava falando e trata com o assistente social, com as pessoas que trabalham diretamente com essas pessoas. Eu quero falar agora do Salão da Pretinha, o arte masculino e infantil. É ali na Hermilino de Leão, número 1139, em frente ao Ambiental. Salão da Pretinha, o fone 99904-3254. Também quero mandar um abraço a Silk Comunicação Visual, a Wellington da Perfect Car. Wellington Perfect Car ali atrás do supermercado Condor, aqui da região de Uvaranas. Você vai até a loja e diz que assistiu o PG Geral e ganha 10% de desconto para qualquer serviço. Também quero falar de grafiato e textura Ponta Graf. Você que está pensando em embelezar sua casa, reformar sua casa, grafiato e textura Ponta Graf. É ali na rua Antônio Vieira, número 475, na São José. O telefone 3027-3939. Agora você já sabe, grafiato e textura Ponta Graf. Muito bem, eu também vou agradecer ao Rogério, ele que é proprietário do laboratório biomédico de análises clínicas. Ele nos manda aí um abraço, um alô para o PG Geral. Quero mandar um abraço ao amigo Fernandes do PG Geral. Eu sou o Rogério Bueno do Laboratório Biomédico e tenho a honra aqui de estar podendo dar esse abraço ao meu grande amigo Fernandes, esse possuidor de um talento nato que faz da mídia de Ponta Grossa algo de ímpar aqui na nossa cidade. Um grande abraço, amigo. E eu aqui agradeço, eu aqui mando um abraço recíproco ao Rogério, ele que é o proprietário, o laboratório biomédico aqui na Engenheiro Chamber,
cidade de Ponta Grossa. Obrigado, Rogério. Bem, esses dias eu fui visitar ali uma vila, uma associação, onde a gente participa lá de algumas ações. E a gente teve a oportunidade de ir até um mercado, Jazinski, ali na Palmeirinha. E quando eu cheguei no mercado, eu encontrei lá o Sérgio, ele que é o proprietário do mercado, que também parabenizou o PG Geral e tem acompanhado o programa. E no momento eu agradeci ao Sérgio e aproveito agora, na apresentação desse programa, para mandar um abraço aí para o Sérgio do Mercado Jazinski, ali na Palmeirinha. Eu vou para um breve intervalo comercial, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta. Eu vou aproveitar aqui agora para falar de pronto atendimento em segurança de trabalho. Quem realiza esse curso é Moacir Vaz. Ele é um militar da reserva do Corpo de Bombeiros e é especializado nestes cursos de pronto atendimento em segurança do trabalho. Já vou passar o contato já do Moacir Vaz. Para quem quiser contratá-lo, o curso dele é para empresas e trata desses assuntos. O fone é 3225-6269. O celular é 99967-6690. Moacir Vaz, ele que é um militar da reserva e ministra esse curso de pronto atendimento em segurança do trabalho. NR33, NR35, por aí vai. Muito bem. Cartilha de orientação política, Padre Ivan vai falar sobre isso daqui uns minutinhos aqui no PG Geral. Bem, quando eu apresentava outro programa em outra emissora de TV, teve um programa que eu falei uma mensagem que diz respeito ao respeito até aos políticos. Hoje eu vou mostrar essa mensagem aí no PG Geral de hoje. O pessoal que gosta da mensagem religiosa, do que falamos com relação à fé no programa de hoje. Deixa eu iniciar aqui quando eu falei aqui da cartilha de orientação política. Os cristãos e as eleições de 2018. Quem fala dessa cartilha é Padre Ivan, Igreja da Catedral, aqui da cidade de Ponta Grossa. Eu vou pedir a primeira imagem onde ele fala dessa cartilha. Já faz algum tempo que foi produzida essa cartilha, certamente ela já está estudada, porque estamos em cima do momento político, né? Então já acho que uns 2 meses por aí, as paróquias todas já tinham disponibilizados aos seus paroquianos, né? Para um estudo, debate, consulta, e sobretudo para perceber que a igreja está bem perto, né? Das nossas escolhas, da nossa busca por uma sociedade melhor. Ela não está ausente, não. Esta é a cartilha, né? Foi realizada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no nosso Regional Sul 2. O Regional Sul 2 são as igrejas, as dioceses do Paraná, os bispos do Paraná. Inclusive, muito contribuiu com esta cartilha o então Padre Mário Spack, que há algum tempinho, alguns meses atrás, foi eleito e ordenado bispo para a Diocese de Paranavaí. Ele participou ativamente da montagem e a confecção desta cartilha. Então, vários assuntos, claro, a nível geral, são tratados nesta cartilha à luz, sobretudo, dos últimos ensinamentos do nosso magistério, em especial da CNBB Nacional e, claro, do nosso Papa Francisco, alguns documentos que nós vamos encontrar aqui no pé de página, né?
refere um pouco então o pensamento da igreja a respeito da questão política. E esses políticos que às vezes, né, colocam acima de tudo os seus interesses pessoais, interesses sim dos seus partidos, mas não enquanto ideias para promover o bem comum, mas realmente para se garantirem no poder, ou então até arrecadarem dinheiros para várias intenções, né? É claro que é um repúdio de toda a sociedade, e a igreja não podia ser diferente. Bem, então tá aí as palavras do Padre Ivan, já explicando o que significa a cartilha, a orientação política e a visão que eles têm sobre essas questões que envolvem os maus políticos. Perguntamos ao Padre Ivan também quanto ao posicionamento da Igreja Católica, se ela toma partido ou é apartidária. Vejamos o que o padre nos fala sobre esse assunto. Partidária, sim. Primeiro porque a nossa caminhada de igreja ela é maior do que uma política simplesmente partidária, né? Não que a igreja seja eterna nos séculos, mas ela tem prestado um serviço à humanidade a longo prazo. Então não pode se esgotar, às vezes, em uma ideologia que às vezes é momentânea, né? Queremos ressuscitar muitas ideologias do passado, etc. Não. Talvez alguns pontos positivos de alguma, ou então evitando pontos negativos de alguma visão da história passada, né? Mas o homem é sempre atual, então precisa sempre ser objetivado de uma maneira diferente. O homem de hoje não é o do século XIX. Não podemos ficar repetindo modelos. E a igreja aposta nessa contínua renovação, seja da esperança, mas também da visão de mundo. Olha que a igreja não é tão ultrapassada como às vezes a gente pinta, viu? Ela está sempre buscando se atualizar. É por isso que então ela não pode erguer bandeira nenhuma, senão ela fica atrás, fica muito limitada no seu serviço ao mundo. Outro aspecto, né, da sua característica apartidária, porque ela reúne os seus fiéis, são de diversas inspirações políticas, inclusive, ou seja, ela não dita qual é a postura, qual é a ideologia, não é? Ela, sobretudo, ela coloca critérios, e aí sim que são critérios cristãos. Nós vamos encontrar critérios cristãos na esquerda? Vamos. Vamos encontrar critérios cristãos à direita? Vamos. Nós vamos encontrar critérios cristãos em vários partidos, encontraremos. Então as pessoas são livres, né, para averiguar nos seus partidos, nas suas escolhas, se ali há critérios cristãos. É lógico, se é um partido que de repente já afasta a possibilidade da fé e tudo mais, e depois da vida, aí trai os outros critérios que podia ter, né? Por exemplo, lá no finalzinho da cartilha, os critérios realmente de alguém que podia ser eleito, votado, pelo menos pelos cristãos. Algo que é inegociável, a vida em todos os seus momentos, desde o seu início até o seu fim, né? Este respeito à vida é essencial. Ou seja, se há um critério, por exemplo, que é cristão, da solidariedade e ajuda aos pobres, todos podem ter, mas se de repente esse partido já, de princípio, né, nega o princípio da vida, então não serve apenas alguns critérios, como aquele da solidariedade com os pobres, não. Se realmente transgride a lei da vida, então não pode pretender ter os nossos votos, os votos dos cristãos. Mas nós não nomeamos, né? São os cristãos que buscam nas suas pesquisas,
nos seus estudos, né, realmente perceber se esse candidato, aquele partido, tem os critérios cristãos ou não. Critérios cristãos não são os ditames da igreja a respeito dos partidos, não, né, mas de inspiração cristã, de valores cristãos. Muito bem. Palavras do Padre Ivan aí esclarecendo alguns aspectos, onde ele deixa bem claro que o posicionamento da Igreja Católica, ela tem sim uma orientação política, não fica em cima do muro em momento algum. E através da pessoa dele, eu agradeço já o Padre Ivan, que veio até os nossos estúdios para falar desse assunto, explicar o que significa a cartilha, explicar sobre o posicionamento aí, sobre essa visão. É lógico que todo mundo entende que a igreja, o maior propósito da igreja é o evangelho, evangelizar. Mas ela não pode ficar também, em momento algum, inerte, de braços cruzados, vendo tantas situações, tantos malfeitos, tantas barbaridades sendo praticadas pelo nosso ordenamento político, que nos traz também, através desse mau compromisso, desse mau ordenamento político, toda essa sucessão de situações em que a gente vivencia e vemos aí faltando em alguns locais um bom atendimento médico, assistência, exames para diagnosticar doenças sérias, vemos a criminalidade assustadora em todo o Brasil, vemos aí os professores sofrendo com até agressões realizadas pelos seus próprios alunos. E o padre nos traz ali alguns aspectos interessantes quando ele fala do critério da igreja. Por exemplo, o princípio da vida. O ciclo da vida. E dentro desses critérios, estaria de acordo, então, ideologias de partidos que nos trazem situações contrárias ao princípio da vida. Vou citar um exemplo: o aborto. Seria então contra critérios do Evangelho, pessoas que vêm de determinadas classes ou grupos ou situações ligadas a alguns partidos políticos que destroem templos, atacam igrejas, se demonstram pessoas que se dizem não cristãos. Tudo isso tem que ser refletido e pesquisado. Perguntamos também ao Padre Ivan como e a quem votar. Como escolher o candidato? Acompanhe a imagem. Vote em quem, por exemplo, está lá na página 25, apresenta uma sincera adesão aos valores cristãos. Essa pessoa não precisa ser cristã não, viu? Porque os valores cristãos são valores humanos, né? Então, tem efetiva competência política, é reconhecida a capacidade de liderança, defenda a vida desde a concepção até o seu fim natural, defenda a família segundo o plano de Deus. Esta questão da família precisa ser muito conversada ainda, né? Os comprometimentos, né, que tem um histórico de comprometimento, a atitude de respeito para também com os outros adversários. Aqui é muito importante nessa cartilha que os bispos estão acenando por um perigo muito grande, independente de quem depois se instaure ali como autoridade política, mas a polarização, né? Ou seja, de um extremo ao outro, isso não ajuda a nada. Nós estamos num momento que nós vamos precisar de participação, de cooperação, não de afastamento, inimizade e, sobretudo, assim, guerra de valores de jeito nenhum, né? Então, a polarização, esse é o grande... se afastar, né? Diz a cartilha, um dos critérios. Polarizações não nos servem.
né? Tendências aqui e ali, direita, esquerda, isso é normal, né, do ser humano. Mas quando se coloca em polarização, abrindo guerra com o contrário, foi-se o respeito. Sem respeito não há colaboração, não haverá um trabalho conjunto, não haverá uma paz social. Muito bem. Mais uma vez, Padre Ivan nos traz palavras que dizem respeito. A própria palavra, respeito, polarização, guerra, paz social. Qual que é o verdadeiro significado do respeito? E a mensagem religiosa de hoje, no final do programa, fala disso. O respeito, a confiança. Seria, então, uma total falta de respeito quando ele fala em respeito aos adversários. E o que presenciamos? Um ataque criminoso, uma tentativa de homicídio, que até o presente momento ainda não está bem clara. E a polarização? Qual o teor da polarização, segundo a opinião do Padre Ivan? Seria então aquela notícia falsa do radicalismo, onde querem imputar a alguém qualidades inverídicas sobre racismo, sobre não querer que as mulheres ocupem o seu verdadeiro lugar e que devem ocupar diante de uma sociedade. As questões racistas. Quantos fakes, quantas mentiras estão circulantes em todas as redes sociais, canais de televisão tentando induzir as pessoas a votarem em um determinado candidato. Mas chega, não é possível mais que as pessoas vejam, assistam tudo isso. Está na hora das pessoas terem a sua opinião própria, seus esclarecimentos e buscarem informação. Padre Ivan fala até em guerra, paz social, de pesquisarem a veracidade dos fatos. Quem que invadiu sempre em todos esses anos propriedades alheias? E digo isso porque atuei diretamente como membro atuante de linha de frente da segurança pública, situações e ocorrências de vulto, inclusive levando pessoas a óbito, pessoas perdendo vida por invasões, por guerras. Não uma guerra declarada, mas pessoas estavam perdendo a vida em situações assim. Violência que gera violência. Bem, a gente vai continuar esse assunto logo após um intervalinho comercial. Tudo que você precisa em acessórios eletrônicos é na Eletrônica Ponta Grossa. Antena CFTV, conversor digital, alarmes, interfones, acessórios em geral é na Eletrônica Ponta Grossa. Desde 1980, atendendo Ponta Grossa e região. O melhor preço e qualidade é na Eletrônica Ponta Grossa. Rua Comendador Miró, 806 Centro, Ponta Grossa. Fone 3224-4959. Você precisa na oficina e loja Primotos. São 20.000 itens de peça para 2 rodas. Temos um vasto estoque de pneus. Mais de 30 anos atendendo Ponta Grossa e região. Venha conhecer a nossa loja.
Amigão Pet Shop, 3 lojas em Ponta Grossa, oficinas, Visconde de Mauá 379, fone 3222-1230. Uvaranas, Avenida Carlos Cavalcante 1334, fone 3226-8940. Nova Rússia, Avenida Ernesto Vilela 686, fone 3224-4407. Atendimento veterinário, medicamentos, acessórios, as melhores rações, tudo o que você precisa para o seu animal de estimação está no Amigão Pet Shop. Muito bem, já estamos de volta. Dando continuidade ao PG Geral desta noite. Lembrando que esse programa vai ao ar às terças-feiras, 23 horas, e aos sábados, às 23 horas. Bem, eu quero mandar um abraço lá para o Getúlio, Lataria e Pintura, Recuperação de Veículos. O Getúlio ali. Getúlio, quanto tempo faz que tem essa oficina Aqui na Silva Jardins, estou aqui há 43 anos na Silva Jardim, né, no mesmo lugar. Sempre um atendimento bem bacana, né? Convido a todo mundo, todos os nossos amigos a vir conhecer o nosso trabalho. Um trabalho bem legal, muito bacana. Grande amigo nosso, Getúlio, Lataria e Pintura. Bem, corrupção crônica em todas as classes envolvendo o setor político. Não todos, mas a maioria. Corrupção. Vamos ver o que o Padre Ivan nos fala desse sistema corrupto, a qual envolve a maioria dos nossos políticos. De miséria que estão deixando atrás disso, né? Atrás cada enriquecimento ilícito, cada desvio de verbas, são desvios que depois vão fazer falta na mesa do pobre, na educação, né? Na saúde, em tantos outros lugares. Então, precisa entender, né, que há responsabilidade sim. Não se trata apenas de ganhar um pouco seus privilégios e lucrar, né, naquele lugar em que está ocupando um lugar público, né, mas primeiro, são valores públicos, não te pertence, pertence ao povo. E depois produz miséria, produz doença, produz morte e produz sobretudo aquilo que os bispos também trataram aqui, descrédito com a política. A política devia ser, essencialmente, né, uma atividade positiva, né, ela de condução da nossa sociedade, de zelo para que a igualdade reine, né, e de repente ela se torna ela mesma causa de tanto dano, né, e a gente começa a desacreditar. Mas a igreja está dizendo, não desacredite não, nada de voto branco, nada de voto nulo, porque é colocar a outros, né, esta possibilidade de escolhas melhores. Não duvido que todos estão buscando fazer o seu melhor, mas se eu me omitir, é alguém que deixa de dar um pouquinho o seu melhor. Precisamos, portanto, colaborar. Muito bem. Padre Ivan, fala sobre voto em branco, fala sobre o voto nulo e não aconselha ninguém que faça essa escolha. É necessário que as pessoas façam suas pesquisas e votem no candidato que elas preferirem. Se você está contente com tudo que tem acontecido nesses últimos anos, então você sabe que tem um candidato que vai perpetuar tudo isso ao longo dos próximos anos. Mas se você que tem uma visão um pouco mais ampla e observa que tem um que pode tomar atitudes diferentes que contrariem todo esse sistema estragado, podre, corrupto, então você pode fazer a sua escolha e não votar em branco, nem votar nulo. Eu vou aproveitar aqui agora
e contar uma história bem rapidamente, bem sucintamente, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler reuniu a sua tropa num determinado dia de muito calor, um sol muito forte, e levou ela para um local, para um deserto. Ele pegou uma galinha, depenou toda a galinha e pôs ela naquele sol forte, naquele calor intenso. A galinha, em pouco tempo, perdeu suas forças, quase desfaleceu, toda depenada. E quando ele viu que ela estava quase perdendo a vida, ele mandou que colocassem um sombreiro e um pouco de água para aquela galinha. Em pouco tempo ela bebeu a água e recuperou as suas forças. Ele mandou que retirassem o sombreiro e a água e pôs em outro local. A galinha, observando aquilo, quando toda depenada, ficou novamente num estado fraco, desfalecida. Ela, mesmo se arrastando com poucas forças, ela ia até onde estava o sombreiro e a água, para que não perecesse. Moral da história, ele queria que toda a tropa visse o domínio que ele queria ter sobre a humanidade. Ele era de um partido alemão socialista. Pregava no início a igualdade, mas ele fez isso para a tropa ver. Que você lhe dá o pouco que o mais necessitado precisa, e ele faz o que você quer, vai aonde você quer. Moral da história. Isto não é igualdade. Tem que pesquisar. Quem tem mais proximidade com esse aspecto que está aí, disponível como candidato, e quem tem na sua história de vida valores que são contrários a isso. Muito bem. Deixa eu dar continuidade por aqui. Nós também perguntamos, durante a conversa que tivemos com o Padre Ivan, lembrando que Padre Ivan, ele é professor da Sagrada Escritura, do Instituto de Teologia da Diocese de Ponta Grossa. Muito bem. Perguntamos ao Padre Ivan como ele observa todas essas questões da mídia, de invenções, de edições falsas, de mentiras, de fake news. Vejamos o que ele nos fala sobre esse assunto. A gente vê sobretudo nesses últimos dias até, né, quase que como um desespero em busca, olha, eu não consegui colocar um pouco um projeto de Brasil ou de Estado, né, ou então de Congresso, eu não estou conseguindo, né, orientar bem, exatamente, não só promessas, mas assentado em possibilidades reais, né? Qual vai ser o ganho do eleitor e do Brasil e do Estado me colocando lá neste lugar de autoridade ou de representação? Se eu não estou fazendo isso, e então eu vou desabonar um pouco o meu oponente, né? Ou seja, se não é a minha verdade, porque eu não possuo uma proposta de verdade, então eu vou criar uma mentira, ou às vezes exagerar um ponto que podia ser até verdadeiro, denegrindo o opositor, mas eu vou fazer um volume imenso de tudo isso e fazer que esta seja a grande verdade do meu oponente, já que eu não tenho competência para mostrar um pouquinho mais o meu empenho e a verdade daquilo que eu estou me propondo. Se chama aí a fake news, né? Quem de nós não recebeu, né, várias mensagenzinhas esses dias, né, de todos os lados e tudo mais, e a gente até, às vezes, até pensa, nossa, mas quem diria? E depois lembrava dessa palavrinha fake news, né? Ou seja, mensagem mentirosa, mensagem falsa. E aí a gente fica um pouquinho... Tem canais, né, para se averiguar, há meios de se averiguar, principalmente antes de postar. Eu não sou obrigado a ficar averiguando tudo aquilo que me vem, né? Acredito ou não acredito,
Mas se eu quiser depois mandar adiante, eu tenho responsabilidade de antes averiguar. Senão eu vou fazer também parte de uma grande mentira, né, em vez de procurar a verdade. Biblicamente, né, a verdade vos libertará, né? Não a mentira. E olha como a gente está necessitado de libertação em todos os setores, né? Em todos os sentidos, pessoais, comunitários, eclesiais, também dentro da igreja, né? Puxa, quanta necessidade de libertação. Não é pela mentira, não, é pela verdade. Bem, está aí mais uma vez o comentário do Padre Ivan a respeito das mentiras, das falcatruas, do desrespeito, do princípio da inverdade, da malandragem. O Brasil não pode mais ser governado por pessoas que enganam, por malandros, de forma alguma. Há de se ter, como o padre nos fala, o comprometimento. Muito se fala por candidatos em valores, em dinheiro, em mais pobre, em emprego, mas ao longo desses anos todas as mídias divulgam de 13 a 14 milhões de desempregados. 30% vivendo abaixo da linha de pobreza, ou seja, miséria. É isso que foi feito todos esses anos. Sempre. Bem, lembrando que a gente ainda vai ter uma mensagem religiosa no final do programa. Eu vou só para um breve intervalinho, a gente já volta. A Artibelli Noivas comemora 25 anos e oferece 25% de desconto para noivas e debutantes, além de dar 10% para qualquer locação. Artibelli Noivas, Comendador Miró 300 no centro e Avenida Carlos Cavalcante 478 em Umburanas. Bem, já estamos de volta. Bom, vamos para a última pergunta, o último assunto em que tratamos com o Padre Ivan. Lembrando que Padre Ivan é da Igreja Paróquia Santana, aqui de Ponta Grossa, também conhecida como Igreja da Catedral. Ele é professor do Instituto de Teologia da Diocese de Ponta Grossa. Muito bem. Perguntamos ao Padre Ivan, qual a sua visão sobre a ideologia de gênero? Quando falava um pouquinho a respeito de família e tudo mais, são essas coisas que precisam ser melhor conversadas, né? Se você diz não à ideologia de gênero, então você é homofóbico, etc. Não, não se trata disso. Não se trata disso. A igreja quer acolher a todos, mas não desta maneira programática, esquemática, sistemática, em que vão desrespeitando totalmente concepções já históricas, bem assentadas, já comprovadas, né, por longa data, experiência, e de repente só se impõe
alguma coisa que porque é novidade na praça. E sobretudo, né, às vezes produto importado que não condiz muito às vezes com a nossa alma brasileira, né? Um pouquinho mais atenção às tradições, às coisas herdadas, né? Um pouquinho mais uma busca de uma não sei se é coerência, uma estabilidade, vamos dizer, que não seja a estabilidade dos que sempre detiveram as coisas sem querer repartir, né? Não isso. Mas a busca realmente de conversar a respeito de valores, né? Por exemplo, família. A esquerda às vezes tem dificuldade em conversar sobre família, né? Mas tudo isso não estou simplesmente definindo, estou dizendo, precisaria conversar. E conversar em volume mais baixo um pouco, para que, no sentido de que nós possamos nos ouvir. Se alguém grita suas razões aqui e ali, nós não vamos chegar ao entendimento jamais. E como está sendo colocado, é avassalador. Nós temos sim muita preocupação quanto a isso e, sobretudo, o futuro das nossas crianças, segundo as normas, mas desprovidos de moral. Bem, o Padre Ivan foi até bastante bondoso no seu comentário quando ele fala da ideologia de gênero. Ele explica em suas palavras o posicionamento que a esquerda traz esse conteúdo de forma imoral. Ele traz também na sua explicação que a esquerda não tem um bom posicionamento quanto à palavra família. Bem, ele foi muito condescendente mesmo. Porque, na verdade, quando ele fala em produto importado, são exemplos que acontecem em outros países, mas se as pessoas verificarem e fizerem as suas pesquisas, eles vão constatar que muitas pessoas que tiveram suas escolhas baseado nesse programa, hoje são arrependidas. Pessoas que mudaram de sexo, por exemplo, tiveram muitos problemas com suas decisões, porque às vezes o que parece bom no futuro não é mais, não serve mais. São muitos os casos. Outra questão também é que são assuntos que têm que serem tratados por pessoas que já têm discernimento para fazerem as suas escolhas. Não para crianças de 10, de 9, de 12, de 11 anos. Não material pornográfico sendo distribuído em escolas. Isso é uma complexidade, é uma situação que envolve, sim, crianças, família, educação, cultura de ensino. Ao meu ver, isto não serve como fonte de informação, e sim de tratar o assunto com crianças ainda que não têm discernimento para ter um bom entendimento das questões do trato em si e que pode levar a consequências futuras. Isso não está conivente com a palavra família, com a palavra boas tradições, como o Padre Ivan nos fala, e conservar aquela ética, aquele princípio moral, que eu acredito que sempre deve estar em primeiro plano. Agora, também é uma questão interessante. Qual desses dois candidatos que estão aí, que apoiam toda essa situação, que apoiaram, estão apoiando e ainda vão apoiar, melhor dizendo? Algum agora está dizendo que não, está negando, está mentindo. Bem, este foi o conteúdo do PG Geral desta noite. Eu já vou agradecendo aí ao pessoal que acompanha nosso programa e que se identifica com o que tratamos aqui. Bem, eu falei de uma mensagem, eu vou pedir agora essa mensagem, que ela foi uma reflexão que fiz algum tempo atrás
em um programa que apresentava em outra emissora, mas que vem agora ao encontro. Eu vou pedir o replay desta mensagem. Acompanhe a imagem. Peço para o Luiz agora um fundo musical, para que eu possa aqui falar algumas palavras. E como eu convidei o meu amigo, companheiro, o João Nadal, para vir até o programa e falar de política, falar de questões que envolvem Ponta Grossa, eu pensei em falar de uma palavra no seu sentido verdadeiro, no sentido que tem a palavra respeito. E pensei em falar na falta de respeito que muitos políticos têm com relação a seus eleitores. O respeito é um sentimento pouco valorizado para muitos que ocupam cargos políticos. Existem políticos que honram os seus mandatos, mas também existem muitos políticos que não honram os seus mandatos. E diante de um aspecto em que muitos se preocupam com o poder, com o dinheiro, com o ego pessoal, com o interesse pessoal, com projetos pessoais, esquecendo da verdadeira missão a qual estão imbuídos, e não se preocupam com valores morais, como a honestidade, o respeito, a caridade, a humildade. E estes são valores relacionados ao caminho de Deus. Infelizmente, muitos políticos, com essa conduta, ficam cada vez mais distantes do Criador, distantes de Deus. Não que Deus não esteja disponível para eles, mas sim porque só se preocupam com seu mundo de interesses escusos. Mentiras, falcatruas, vaidades, esquecendo-se daqueles que os elegeram e principalmente de Deus. Se distanciam cada vez mais de Deus e não percebem o quanto isso desagrada a Deus. Se projetam em uma vida cheia de erros e péssimas escolhas. Não se dão conta do quanto é importante o valor da fé, da comunhão, nesta busca incessante pela ajuda e misericórdia de Deus. E se afastando de Deus, eles mergulham num mundo totalmente onde os preceitos do homem têm muito mais valor que os preceitos de Deus. Todos querem levar vantagem em tudo, passando por cima de tudo, através de artimanhas políticas, jogadas feitas para atender interesses pessoais, projetos que visam favorecer determinadas classes, troca de favores. E o povo, onde fica? Onde ficam os seus eleitores? Todos os dias vemos menores matando sem qualquer precedentes, assaltantes matando em sinaleiros, filhos espancando seus próprios pais, pessoas morrendo em corredores de hospitais, professores sendo agredidos pelos seus próprios alunos, policiais sendo vítimas de emboscadas e perdendo suas vidas nas mãos de marginais. E ainda vem pessoas de diferentes formações acadêmicas dizer que criminosos são vítimas da sociedade. Que saúde é essa? Que educação é essa? Que cultura é essa? Que valores são esses? Tudo pelo dinheiro, que tudo corrói e tudo consome. No livro de Provérbios, a Bíblia Sagrada diz: quem procura ficar rico por meio desonesto, um dia, por mais que tardio, perderá tudo. E eu quero lembrar mais uma vez você, que onde estiver o seu tesouro, estará também seu coração. Portanto, é melhor que esteja seu tesouro no céu. Na verdade, o que eu quero dizer é que se você tem muitas posses, lembre-se de que quando estiver diante de Deus, chegará de mãos vazias. O dinheiro e o poder, ali de nada vai valer. O que vai valer ali é a riqueza de espírito, de alma, de fé, de devoção a Deus.
E eu gostaria de chamar sua atenção, porque quem não se atenta a isso no final da vida, provavelmente ficará sozinho e vai sentir solidão. Sentir solidão, não a solidão pelo sentimento de entes queridos que se foram e que não podem mais voltar. Não a solidão pelo vazio de não ter pessoas ao seu redor. Não a solidão por não ter com quem conversar, mas sim a solidão por ter perdido a sua alma. A solidão por ter se distanciado do Espírito Santo. A solidão de não ter procurado a Deus enquanto ainda havia tempo. Solidão por ter passado a vida toda achando que não iria chegar ao fim. A solidão de ter tido muitas portas abertas e passando por elas e fechando-as para que ninguém mais passasse, acreditando que o benefício seria só seu. Solidão por ter tido a oportunidade de dar mais igualdade a todos e não ter o feito. Solidão por ter tido muitas chances de ajudar as pessoas e a servir a Deus e não o fez. Esse é o pensamento do programa de hoje. A todos os que tiveram oportunidade um dia na vida de fazer o bem e não o fizeram, e principalmente não a todos, mas aos maus políticos